Este é o Ideclatra na Cultura. A gente está iniciando mais uma transmissão de um programa realizado em parceria entre a Rádio Cultura de Curitiba e o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Estamos ao vivo pela frequência AM 930, também pelo site cultura930.com.br. Para quem acompanha a transmissão pelas redes sociais, ao vivo no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, também no Facebook do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Vê aí que a gente já está com a Miriam Gonçalves, que é advogada, presidente do Instituto, também o Felipe Magal, que é advogado e professor. A nossa conversa de hoje vai falar sobre a pandemia do Covid-19, o governo Bolsonaro, mas principalmente a condição feminina. Trouxemos muitos dados, vamos fazer várias análises. Se você quiser participar desse programa junto com a gente, mande a sua pergunta pelas nossas redes sociais ou liga para cá no 3015-1800. Eu sou a Mariane Antunes e vou seguir com você nessa próxima hora da transmissão. Felipe Magal, bom dia, bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Cultura. Bom dia, Mariane, bom dia, Miriam. Sobre a pandemia do Covid-19. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e vamos fazer um programa muito bom hoje, novamente. Bom dia, Miriam. Bom dia, Mariane. Bom dia, Magal. Não é muito bom dia, né, Mariane? Quais são seus dados aí de hoje? Para a gente começar a nossa conversa, a gente gosta de trazer os números atualizados. Os números não são bons realmente. A gente continua numa curva muito ascendente da pandemia no nosso país. Os dados do consórcio de imprensa divulgados às 8 horas da manhã de hoje tratam que a gente passou a casa das 90 mil mortes, as 90 mil pessoas que tiveram interrompidas as suas histórias. Exatamente 9.134 pessoas morreram durante a pandemia do Covid-19 no Brasil, com 2.553.265 casos confirmados. No Paraná, são 70.920 casos, com 1.814 mortes. Em Curitiba, 18.131 casos, e aqui a gente também ultrapassou a marca de 500 mortes, são 504 mortes neste momento. Eu faço sempre questão de... Eu faço sempre questão de reafirmar que são mortes evitáveis, né? Não é... como diz o presidente Bolsonaro, todo mundo morre um dia. É verdade, mas essas são mortes que podiam ter sido evitadas. Agora, tem um dado, e aí vai o tema do nosso programa de hoje, é que, além da crise sanitária, a própria Organização Mundial da Saúde tem colocado isso no mundo inteiro. O Brasil é um dos países mais violentos contra a mulher, que há uma crise também de violência contra a mulher. Essa violência aumentou muito nesse período de pandemia, e aí a gente pode especular ou, enfim, trazer várias razões para isso. A Mariane tem os dados da pesquisa, né, Mariane? Você podia colocar para a gente? Claro. Intitulado Violência Doméstica durante a Pandemia de Covid-19, um documento divulgado no dia 1º de junho, que tem como referência dados coletados nos órgãos de segurança dos estados brasileiros, indicou que em 12 estados o aumento do feminicídio desde o início da pandemia foi de 22%. O estado em que se observa o agravamento mais crítico é o Acre, onde o aumento foi de 300%, mas também tiveram destaque negativo o Maranhão, com aumento de 166,7%, e Mato Grosso, com 150% de aumento de casos. No Paraná, esse aumento foi de 17,5%. Agora, veja, eu acho que é interessante destacar aí, Mariane, que o Paraná ele não entra nessa pesquisa. E por que ele não entra? Foram 12 estados pesquisados. E por que o Paraná não entra nessa pesquisa? Primeiro, porque o Paraná dificulta os dados, e esses 12 estados eles são mais rápidos na notificação, né? Então, depois eu entro aí na questão do Paraná, a gente tem dados também sobre isso, mas eu queria ver aí a manifestação do Magal. Bom, os números são lamentáveis, assim como a
a narrativa é lamentável, né? Faz parte de um conjunto de ideias em que leva a esse processo. Se pensarmos que a pandemia, ela desde o começo foi tratada de uma maneira de mais ou menos metade da população se isolar e a outra metade não, muito fruto do discurso prometido ou resplandecido pelo governo federal, fez com que a gente não soubesse quando vai ser o fim disso. Quanto mais a gente faz com que as pessoas entrem nesse desgaste, né, cada vez mais a gente fica sujeito a esse tipo de atos, que, como volto a dizer, são lamentáveis. Mas, além de lamentáveis, são fruto de um processo que já se leva por todas as instituições. Eu não sei se a palavra é descaso, Miriam, mas talvez a palavra seja irresponsabilidade, né? Eu acho até que pode ser um pouco pior, viu? Não é, a gente tem que colocar claramente, não é dizer que o governo Bolsonaro inventou o machismo. Não. A gente tem no Brasil um processo de machismo muito grande que nos coloca no topo dos países de maior violência contra a mulher, e aí você inclui tudo, né? Desde o feminicídio, né? Que, para quem está nos ouvindo, vamos lembrar, que é a morte da mulher pela questão de gênero. Ela é assassinada por ser mulher, né? Como também aos estupros, a violência que ela é física, mas também que ela é moral. Então, o Brasil, há já algum tempo, e o Paraná é um dos piores estados, isso para mim é assustador, ele integra ali o topo dos países com maior caso. O que acontece, hoje a gente vai conversar bastante com os nossos ouvintes sobre isso, é que o governo Bolsonaro, desde a sua campanha até a sua forma de governar, a concretização das ideias, tem um olhar muito preconceituoso. Preconceituoso contra a mulher, preconceituoso com os negros, preconceituoso com os homossexuais, enfim. E isso, eu não sei se incentiva, mas eu diria que autoriza, né, esse tipo de coisa. Também a violência em si, né? A violência incentivada pelo governo Bolsonaro. E aí a gente percebe, e esses são dados também, que o que aconteceu? O número de BO, né? O tal do BO, boletim de ocorrência, ele reduziu, que é aquele que a mulher vai lá na delegacia fazer. Por que ele reduziu? Porque a mulher não está conseguindo sair de casa, ela está convivendo diariamente com o seu agressor. Então, ela não sai para trabalhar e o seu agressor também não sai para trabalhar e ela tem menos oportunidade de fazer esse BO, esse boletim de ocorrência. Entretanto, as chamadas no 190 aumentaram bastante, né? Que é a oportunidade que ela tem aí de falar. Esses meios que a gente coloca, porque o governo federal faz isso, esses meios são aquela guerra cultural, aquilo que a gente fala da ideologia do governo. A ideologia são elementos materiais dentro da estrutura que existe. Então, o machismo é uma relação estrutural, né? Patriarcado. Era assim antigamente, quando o homem se apoderava da mulher para fazer da mulher seu provedor e fazer dela como se fosse dono disso. Aí, passados-se décadas depois, nós ainda colocamos no machismo estrutural as ideias que são vistas do ponto de vista material quando ele se propaga dentro do governo federal ao falar que o homem ele faz esse ambiente, né? Ele cria esse ambiente de um homem chucro, verdadeiro, honesto, não sei o quê, que ele está inserido isso dentro da pessoa, dentro da superestrutura, como a gente chama, né? Ele vai criando no inconsciente ou no subconsciente exatamente
esse clima, né? Isso. Porque é o homem macho, né? Uhum. E, vamos dizer, a gente vinha numa construção de uma, vamos dizer, de uma perspectiva diferente, que até constrangia, de alguma forma, alguns comportamentos, que agora eles são vistos de forma muito tranquila. Por exemplo, o homem é o provedor. Que o homem é provedor? Há muitos anos que o homem deixou de ser o único provedor ou o maior provedor da casa, né? É estatístico que, numa separação, quem fica com os filhos, com raras exceções, são as mulheres. E, mais que isso, é estatístico que o homem ele se fixe na pensão que é dada ou que é determinada pelo juízo, né? Mas, enfim, antes de entrar nesse ponto, que eu acho que é fundamental, e aí a gente vem também por uma política do governo Bolsonaro, a Mariane tem os dados do Paraná, né, Mariane? Exatamente. Em meio à pandemia desse coronavírus, aqui no Paraná houve um crescimento, então, de 17,5% na comparação entre março e abril deste ano e os mesmos meses do ano passado. Lembrando, né, a gente falou um pouquinho dessa dificuldade de obter os dados no estado do Paraná, mas passou de 40 para 47 casos, segundo o Ministério Público do Paraná. Fora a subnotificação, né? Porque Exato. Isso é mesmo como os casos da pandemia do coronavírus. Há uma subnotificação, a gente já tratou aqui da dificuldade das mulheres nesse momento de fazerem esses relatos, seja por telefone, pelo centro, presencialmente. E veja, mesmo subnotificado, o Paraná tem aí, a cada 1 hora, 15 mulheres denunciam ter sofrido algum tipo de violência. É estarrecedor, estarrecedor. Eu vejo também, Miriam, que após a gente fazer essa anamnese, esse diagnóstico, né, de como vai se comportando a sociedade civil, é importante saber como lutar contra isso, ou o que fazer diante desses dados, ou como em qual pasta que nós vamos discutir isso. Isso é apenas um problema de segurança pública? A meu ver, não. A meu ver, claro não passa. Não. A meu ver, não passa por um processo de segurança pública apenas. O segurança pública é a ponta do iceberg apenas, né? Ele é transversal, né, Magal? Ele é transversal. Vamos dizer, o que a gente diz quando é transversal, um tema é transversal? Que ele passa por tudo. Ele passa pela economia, ele passa pela educação, pela saúde, passa por tudo. Essa questão do machismo e da violência contra a mulher, ela é ou não reforçada por políticas públicas. E o que é fundamental, que seja tratada como um problema, um cancro, né? E que tem que ser extirpado da sociedade. Se não houver uma política de unificação, de unidade no tratamento desse tema, isso, enfim. Agora, eu, honestamente, preciso colocar, tenho muito pouco, ou zero, ou nenhuma expectativa que esse governo faça isso. E há também aí, né, Mariane, dentro da violência contra a mulher, há também aquelas que sofrem, que são mais atingidas ainda, segundo o IBGE, né? Exatamente, há um recorte dentro da pesquisa, o IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz pesquisa sobre vários segmentos, faz especialmente um recorte nesta questão que a gente está falando, que o aumento da violência contra a mulher está no âmbito doméstico, sem dúvida, mas também está presente nas desigualdades sociais. Por isso, é importante incorporar um recorte de raça e classe para entender o fenômeno. As mulheres vítimas de violência no Brasil são negras, de baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade econômica. São elas também que estão sujeitas à maior precariedade no trabalho. Se 90% dos trabalhos domésticos são realizados por mulheres, estas 68,5% são mulheres negras.
Vamos observar com isso que não são só as mulheres de uma condição social e econômica mais baixa ou só as negras que sofrem. As mulheres de todas as classes sociais, de todas, enfim, as escolaridades sofrem, mas essas que a Mariane citou realmente são as que sofrem mais ainda. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa pela nossa transmissão na Rádio AM 930, também pelo nosso site cultura930.com.br, mas a gente segue o bate-papo aqui pelas nossas redes sociais e já volta com a nossa transmissão. É muito rápido, a gente volta já. É uma coisa, né, de violência. Violência é covardia. Para mim, não tem outra justificativa, né? Em todos os casos, há covardia. E é impressionante, porque você coloca aí a mulher, e aí vem a criança, porque a criança tem sido muito vítima também, as pessoas idosas, porque é o mais frágil, né? E dentro daquela coisa, da raiva, não tem justificativa, mas ele acaba se mostrando mais para essas pessoas que são mais frágeis por várias razões mais frágeis, né? Eu queria trazer aqui, a gente está tendo várias participações nas nossas redes sociais, em vários comentários aqui, mas a gente já pode destacar alguns. O Pedro Mota diz que o machismo não é uma relação entre direita e esquerda, né? É uma situação que sempre houve, está presente. A Isabel Aparecida, né, fala um ótimo debate, eles têm várias pessoas participando, falando que é uma discussão bastante importante. A Nick Omedes também percebe-se o machismo na esquerda. São várias participações, quero agradecer, já que está acompanhando essa conversa com a gente. Não, eu acho que realmente é prudente essa coisa que não é uma divisão entre esquerda e direita. A diferenciação que a gente faz é quando você tem um governo de esquerda, que você tenta ter políticas que combatam, né? Essa é a diferença. Exatamente. A gente vai voltar agora com a nossa transmissão também pela rádio AM 930 e também pelo nosso site cultura930.com.br. A partir de agora, então, todas as nossas transmissões estão sincronizadas. Miriam Gonçalves, por favor. Mariane, uma ouvinte nossa fez uma observação e eu acho que vale a pena repetir, até para ficar muito claro a nossa posição, né? E que é importante. Realmente, o machismo não está restrito à direita. A esquerda também tem o machismo. O que eu colocava é que a diferença é que um governo de esquerda tenta combater esse machismo. A gente tem, não vou dizer que em governo de esquerda também não tem machismo, tem, evidente que tem, mas há um constrangimento e há políticas de combate a isso, né? E aí podemos entrar na Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, que é de 2006, Magal. Eu preciso corrigir, mas eu creio que eu acho que não, seja... Exatamente. Ela foi criada em 2006. É uma lei muito importante, né? Que ela cria vários procedimentos e procedimentos de urgência que podem socorrer, ainda socorrem as mulheres nessa situação de vulnerabilidade e cresceu aí em 2009 em 81 proposições, segundo o levantamento no Congresso. Deixa eu explicar isso melhor. Nós temos a Lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006 e que, vamos combinar, eu acho que as mulheres todas conhecem, se não conhecem, precisam conhecer, e muitos homens também. Nós tivemos em alguns locais, em algumas capitais, inclusive em Curitiba, na época ainda da presidente Dilma, a Patrulha Maria da Penha, que era uma parte da Guarda Municipal especializada em atendimento nesses casos. E o que aconteceu?
muitas emendas a essa lei, ou muitas modificações a essa lei foram propostas, né? Elas chegam a 81 proposições de modificação dessa lei. E isso é muito ruim no sentido de confundir as mulheres. Está valendo a lei, não está valendo a lei. Primeiro, vale a lei está valendo. E a outra coisa é que essas proposições, elas que estão sendo feitas, muitas vêm no sentido do punitivismo, de aumentar a pena, mas não de prever, de prever é ótimo, mas não de prever a prevenção, né? De aumentar a prevenção. Ela vem no sentido apenas de aumentar a pena. Quer dizer, complica, porque as penas até não são pequenas, são razoáveis, mas só isso não resolve. Tanto é que não resolve que o feminicídio continua aumentando, continua crescendo a violência no país. São todas medidas paliativas, assim, né? São medidas que tentam controlar, porém elas, com o avançar da sociedade civil, vão ficando ainda dependentes de algo que seja muito maior para estruturar essa relação. A Casa da Mulher Brasileira é um local que eu já frequentei muitas das vezes, eu já... Se explique, Magal! Muitas das vezes. Frequentou por quê, Magal? Porque sou advogado. Porque sou advogado. E sempre houve, né, uma eficiência no poder público, né? Algo que você é recebido rapidamente, seu processo é aberto dentro do cartório rapidamente, e as medidas liminares Magal, são você concedidas. que esteve lá como advogado e tudo mais, explica para as nossas ouvintes como é que funciona a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um ambiente extremamente acolhedor, apesar de parecer isso um pouco difícil quando você trata de delegacia de polícia, segurança, de crime, de momentos assim tão, vamos dizer que espinhosos, né? Quando você está sofrendo uma agressão, uma violência, principalmente de caráter psicológico, que é o que mais avança. Aí acaba acontecendo esses piores processos que levam até ao feminicídio, no caso. Mas, enfim, você é recebido principalmente por como se fosse uma triagem no primeiro local, o que já vai lhe ser encaminhado aqui em Curitiba, né? Eu falo, para um dos 2 cartórios que lá existem, e esse cartório já automaticamente já leva o seu pedido inicial, vamos dizer assim, ou a sua demanda direto para o magistrado, né, para o juiz. E ele, ao analisar aqueles fatos, ele já pode mesmo conceder uma medida cautelar que seja de afastamento. Geralmente é isso que acontece. Se aquele processo perdurar, a vítima ela é chamada para fazer uma representação, ou seja, a escuta auditiva dela perante um escrivão, e após esse processo é trazido a parte agressora, é intimada, citada, no caso, para que vá se explicar e esse processo se resolva. Então, o que mais me chama atenção... Então, a ideia é que seja tudo no mesmo lugar para funcionar, isso, inclusive, de forma mais rápida. Exatamente. É essa a ideia, exato, né? Essa é a ideia. Tudo no mesmo lugar, de maneira rápida e de maneira bem pontual. Então, às vezes, uma pessoa está sofrendo uma violência durante muito tempo e ela vai fazer a sua reclamação, ou vai levar a sua demanda à Casa da Mulher Brasileira, e, às vezes, no mesmo dia, ela sai de lá já com uma medida cautelar de afastamento, da onde já vai ser citada a outra parte para que ou saia de casa ou não tenha um contato próximo né, de tantos metros de distância, e tudo isso também tem que ser averiguado com o princípio do contraditório da ampla defesa para saber se aquilo procede. Às vezes existem erros, às vezes existem falhas, isso faz parte da condição. Falhas, né? Vamos combinar, existe em tudo, mas o importante, claro, é a gente tentar, vamos dizer, prevenir, né, Magal, que a coisa não chegue a tal ponto. Agora, tem uma situação aí que exatamente, vamos dizer,
exemplifica aquilo que nós vínhamos falando sobre um governo que tem um olhar ou não para esse caso, né? Quando fez aí 3 anos, comemoração dos 13 anos da Lei Maria da Penha, o Moro, que era então ministro da Justiça, me solta uma pérola dizendo que as mulheres apanham porque confrontam os maridos. A Mariane tem a fala bem direitinho aí, Mariane, do Moro. Não dá vontade de não repetir. Mentir, para os né? nossos ouvintes saberem do que a gente está falando. Não é com orgulho nenhum que a gente vai repetir essa frase, mas a gente vai repetir. Nessa ocasião, que a Miriam cita, o Moro fala da seguinte forma, abre aspas, talvez nós, homens, nos sintamos intimidados pelo crescente papel da mulher em nossa sociedade. Por conta disso, parte de nós recorre, infelizmente, à violência física ou moral para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. Fecha aspas. Ai. Não tem outra justificativa, é covardia. Não tem, violência não tem justificativa, é covardia contra a mulher, é covardia contra a criança. E aí eu quero dar mais um exemplo do ministro, aliás, ele já melhorou da Covid, o atual ministro da Educação, o Milton Ribeiro, né? Não ouvi mais falar também. Então, ele, que é um pastor presbiteriano e tal, ele foi incensado, principalmente pela comunidade evangélica e tal, e ele disse, entre outras coisas, você lembra aquele que falou que a criança tem que levar uns tapas, que tem que ser punida, aprende pela dor? Ele também disse o seguinte, que o homem é o responsável por impor a direção que a família vai tomar. Não. O que você faz com uma criatura, e aquilo que a gente falava, da transversalidade, né, da atuação do governo? O que você faz com o ministro da Educação? Porque a gente muito fala, né, que essa prevenção tem que vir da educação. O ministro da Educação que diz que é responsabilidade do homem impor a direção que a família vai tomar. Quero trazer para a nossa conversa uma contribuição da nossa ouvinte, Ana Cláudia Mongrel. Sua parente, Magal? Minha irmã, que eu amo. Sua irmã? Que legal. É. Mas ela traz uma declaração importante que eu acho que é legal a gente também saber, porque, assim, né, falando dos casos de violência no Brasil, a gente trouxe aqui alguns dados, muitos vão para o noticiário, mas a grande maioria não vai, né? A gente não sabe exatamente, as pessoas ficam sabendo de algumas questões, mas a Ana Cláudia, ela diz o seguinte, esse mês tivemos o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, no dia 22 de julho, porque neste dia, em 2018, a advogada Tatiane Spitzen foi encontrada sem vida na cidade de Guarapava, no Paraná. Então, tem esse dia. Obrigada, Ana Cláudia, pela informação. Obrigado. Minha irmã morou lá em Guarapuava, hoje ela faz doutorado em Ribeirão Preto, mas ela se formou em Guarapuava, ela é médica veterinária e ela é a joia da coroa, é super estudiosa e é uma pessoa super atenta. E obrigado por esse dado, Ana. Inclusive, bem no dia do aniversário da Miriam, dia 22 de julho, algo que a gente não sabia. E foi uma cena, esse fato foi horroroso, acho que para quem não lembra também, não é com orgulho jamais, mas precisa ser dito para ser rememorado, para que não mais aconteça. Que não foi aquele caso da menina que foi jogada do apartamento, né? Primeiro ela apanhou, no elevador, né? Exato. Isso. Que ela tenta sair, quer dizer, que ficou muito claro, né? A tentativa dela. Por isso, viu, Magal, Mariane, quem nos ouve, eu digo sempre, quando uma mulher pede socorro, socorra. Não é brincadeira. Dali para ela estar no elevador, naquela situação para morrer, é muito fácil. Então, veja, principalmente nessa situação de pandemia e que as mulheres não estão conseguindo, às vezes, sair,
quem é vizinho, quem é amigo e consegue ver que há ali um problema de violência, esqueçam aquela barbaridade que se dizia antigamente, lembram? Que em briga de mulher, de marido e mulher, ninguém mete a colher, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos denunciar, vamos chamar, vamos tentar intervir, porque isso realmente pode fazer a diferença entre uma mulher estar viva e morta daí a pouquinho. Né? Violência é violência, vamos repetir, é covardia. Miriam, e mais, né, sob pena de você poder ser inquirido por omissão, porque no direito penal você pode ser punido por ação ou por omissão. Então, se tiver havendo alguma coisa, lógico que é difícil de se constituir, porque não está na nossa base cultural sólida de fazermos isso. Né? Como você bem disse, era um jargão popular, isso que você acabou de falar, ou seja, uma velha máxima que corre o discurso e a narrativa das pessoas, mas as pessoas podem ser punidas tanto por ação como por omissão. Então, se você souber de alguma coisa, você também se omitir, além da irresponsabilidade que você faz em relação ao fato, você pode adquirir uma responsabilidade penal em relação àquilo que está fazendo. Obviamente que dependendo do conjunto probatório de tudo isso. Mas Miriam, sabe, Magda, desculpa. Não, eu queria só eu ia dizer que a dificuldade que me parece ainda é aquela de você saber que você podia ter evitado uma morte daquela tua vizinha, daquela tua amiga. Cara, como é que convive com isso, sabendo que talvez uma pequena atitude tua pudesse ter evitado? Então, até eu não lembro, não sei se vocês lembram, eu cheguei a ver no Twitter uma chamada que combinava um sinal para quem as mulheres que estavam se falando tivesse, por exemplo, falando. Qual que é o sinal, Magal? É com a mão aberta, né? Tem um X mão na mão. Aberta. Isso, a mão, então, a pessoa com um X, né? E daí ela está dizendo, está contando que está sofrendo alguma violência em casa. Isso, é como se fosse um sinal para qualquer local onde ela... É um pedido de socorro, né? Quase um código Morse, um pedido de socorro, né? Porque, na verdade, as mulheres têm se falado com amigas, com parentes e tudo mais, muito pelo celular e tudo mais. Então, levantar a mão é um X, o que é? Eu não me lembro direito. É um X vermelho. É um X na palma da mão. É um X na palma da mão, é isso? Então, faz um X na palma da mão e levanta. Então, quem está vendo, a pessoa, o agressor é difícil perceber, né? Mas a pessoa que está assistindo vai entender que tem algo esquisito isso. Tem muitas campanhas e acho que a gente tem que falar. Fora que 190, né, gente? 180, enfim, vamos denunciar. Agora, vamos falar das ministras? Você quer complementar, Magal? Eu queria só esticar e fazer o link do seguinte coisa. Tudo que a gente fala, esse, no caso, essa nossa última notícia que a gente deu, é um serviço de utilidade pública mesmo, né? Acho que dá para a gente repetir no final do programa, a Miriam falar disso de novo, porque as pessoas ainda não sabem, isso é uma campanha, isso precisa ganhar a atenção de todos. Mas tudo isso que a gente fala como machismo estrutural, o machismo estrutural é uma relação da sociedade, como a Miriam falou muito bem, não importa se a pessoa é de direita ou de esquerda, não é uma relação de visão política das coisas. A estrutura do machismo é histórica, fruto de um patriarcado, como também existe uma relação do racismo, que é fruto de uma relação colonial histórica. E essas coisas têm que ser reparadas e têm que ser atendidas. A única coisa que eu difiro da Miriam é sobre a questão da violência, porque eu acredito que em épocas de libertação de massas, em situações que não se configura neste momento, mas existem momentos em que pode ser colocada a necessidade da libertação de pessoas, aí eu concordo com a violência contra um agressor, contra um opressor,
ou contra não. o genocídio. Não, você não discorda, nós concordamos com isso, eu concordo com você. O que eu digo é que, em relação em casa, né, na convivência entre as pessoas ou no trabalho, qualquer tipo de violência é covardia. E eu não quero só deixar na casa, porque muitas mulheres também sofrem violência no trabalho, na rua, nos ônibus, então, no transporte público, né? Eu queria falar agora, entrar na questão da Damares e da Tereza Cristina, mas eu não sei se nós temos tempo, se a Mariane vai chamar agora o nosso intervalo. Vou chamar o intervalinho, vamos fazer uma pausa nessa conversa mais uma vez na transmissão da rádio da frequência AM930, também pelo nosso site, mas é muito rápido, a gente já volta a sincronizar toda essa transmissão e a gente vai seguir aqui pelas nossas redes sociais. Sim, a gente entra já no próximo bloco falando das ministras, Miriam, mas eu acho que é importante a gente fazer uma relação entre uma coisa e outra sobre a representatividade mesmo das mulheres em vários segmentos, tanto da política quanto das empresas, e como é que a mulher vem ocupando esses espaços, até porque a Casa da Mulher Brasileira, como a gente falou ainda há pouco, faz um trabalho realmente muito importante no acolhimento dessas mulheres, mas a gente sabe de relatos de mulheres que não denunciaram ou não relataram a sua situação por essa falta de empatia no atendimento, né? Por serem atendidas por policiais sem preparos, por serem atendidas por pessoas que realmente não tiveram a empatia necessária para dar atendimento para essas mulheres em situação de violência. Desculpe, Mariane, me deu uma... Eu não sabia se você ia entrar no intervalo ou não. Não, nós já estamos, mas continuamos, né? Isso. Na verdade, eu também conheço muita coisa, inclusive que mulheres que foram atendidas por outras mulheres e que elas foram agressivas até com as mulheres, meio que ironizando, desconfiando. Quer dizer, quando você imagina que uma mulher atendendo outra, você espera uma empatia, inclusive em delegacias da mulher, né? Ou seja, delegacias especializadas nisso. E aí vão me falar, mas tem fraude? Claro que tem, óbvio que tem, como em tudo, gente. Mas a gente não pode tratar a exceção como a regra, né? Sim. A regra não é essa. A gente já está sincronizado novamente, voltando com a transmissão na Rádio Cultura AM930, também no nosso site cultura930.com.br. Este é o Ideclatra na Cultura, um programa em parceria entre a Rádio Cultura de Curitiba e o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Quem conversa com a gente hoje, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto, e também Felipe Magal, advogado e professor. A nossa pauta de hoje, pandemia, governo Bolsonaro e a condição feminina. Miriam, pode dar seguimento, vamos falar sobre as nossas ministras. Então, a gente falava, né, Mariane, um pouco sobre essa falta de representatividade das mulheres em todos os escalões, né, das empresas públicas, do governo, das representações públicas, mas das privadas também. Mas eu queria ressaltar que no governo do Bolsonaro, ao contrário do que ele falou, não sei se vocês se lembram da campanha, ele disse que faria só 15 ministérios. Ok, fez 23 ministérios. Entretanto, dos 23, apenas 2 são ocupados por mulheres. Então, quer dizer, dentre esses 23, nós temos 2 mulheres. Uma é a de direitos da mulher, da família e direitos humanos, juntou tudo, né? Uma coisa que, enfim, direitos humanos não está apenas relacionado à mulher e à família, nem família, nunca vi um Ministério da Família também. Mas, enfim, que é a Damares Alves, né? E a da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é a Tereza Cristina. A Damares é aquela ministra conhecida como a ministra da goiabeira, né? Ô, Mariane, lembra o caso para a gente da ministra da goiabeira?
Temos lá mais uma citação que a gente também não gosta de repetir, mas está lá, né? Vamos contextualizar aqui para a gente entender melhor tudo isso que acontece. Abre aspas. Diz durante um culto evangélico que viu Jesus Cristo em cima de um pé de goiaba aos 10 anos, quando pensou em se matar. A revelação, segundo ela, aconteceu nos fundos da casa de seu pai. Damares conta que subiu na árvore e preparava para tomar a substância quando avistou Jesus caminhando em sua direção. Ela cita ter sido vítima de estupro. Fecha. Ela preparava para tomar uma substância, né? Isso com quantos? 10 anos? 10 anos. 10 anos. Ela ia se matar com 10 anos em cima da goiabeira quando apareceu Jesus. Gente, a situação lisérgica, coisa... né? Não. É uma situação... Uma coisa que ela também falou que ela se formou em doutorado e mestrado pela Bíblia, não tem uma história assim? Ela tem mistura, uma história também. Uhum. Além de eu achar que ela tem um desconto, sabe aquele desconto que a pessoa não bate bem, então eu brinco que ela é descontada, ela mistura a política, né, com religião, ela faz uma confusão generalizada, né? E ela tem uns conceitos bárbaros. Você lembra? Mulher usa cor-de-rosa, menino usa azul. Gente, pelo amor de Deus. Aliás, a minha cor favorita é azul. Mas o ano passado ela também surgiu com uma, que eu vou dizer uma coisa, que, veja, cara, o que a gente faz com isso? Que ela chegou a dizer que meninas são estupradas porque não usam calcinha. Olha, eu não sei o que fazer numa situação dessa. Sinceramente, os nossos ouvintes devem estar estarrecidas. Os nossos ouvintes devem estar estarrecidos, porque é uma afirmação de uma idiotice, de uma cretinice, e, como sempre, culpabilizando a própria vítima pelo crime que é cometido contra ela. Quer dizer, como é que uma mulher que está num cargo de ministério tem esse... É uma vergonha, uma barbaridade. A mulher não constrói nada, ela desconstrói absolutamente tudo. A meu ver, essas pessoas que fazem parte do governo, essas duas senhoras que você citou, Miriam, elas desonram, né, primeiramente, a luta feminina, a relação histórica, mas eu tenho, talvez, uma resposta de por que isso acontece. Isso acontece, ou essas palavras, ou essas falas, ou essas ações ministradas, né, disciplinadas por todos esses sabujos aí que estão no poder, ele faz parte da guerra cultural que eles instituem. Eles querem instituir uma hegemonia cultural ao passar do tempo, de quanto tempo eles estiverem por aí. Veja que lá nas eleições, quando o seu Jair Bolsonaro se sagrou eleito, ele homenageava torturador e falava que tinha que morrer determinada classe de pessoas. E aí ele acaba se elegendo por uma série de motivos, dos quais não vem ao caso falar, mas que agora eles vão passando essa esteira da guerra cultural. É necessário nós, que somos da esquerda, lembrarmos sempre da base que nos coloca essa janela da esquerda. E a janela, até citando o Nasser, né, companheiro Nasser, ele sempre é um granciniano, ele sempre fala de Gramsci, quando ele fala, a nossa guerra, a nossa hegemonia é cultural, o que a gente tem que fazer é num processo cultural. Então, a partir do momento que a gente está aqui dentro da Rádio Cultura com a Mariane, com a Miriam, quando a gente está conversando com as pessoas, que tem nossos ouvintes, tem gente comentando, eu peço que as pessoas também compartilhem isso que a gente faz, porque o que a gente está tentando fazer é vencer tudo isso. Não agora, só... Magal, vamos lá. Bolsonaro nunca escondeu quem ele era. Na campanha ficou muito claro quem ele era. Ele não era um na campanha e outro no governo. Quem votou no Bolsonaro votou nessas políticas. Então, não dá para dizer o Bolsonaro enganou. Se tem um político que não enganou no que ele era, é o Bolsonaro. Ele era esse traste que foi eleito. Ele já se colocava, inclusive eu não me lembro o termo que foi usado
que ele falou que ele deu o quê? Quando ele teve filha, que ele só tinha filho macho. Fraquejado. Fraquejada. Então, quer dizer, ele deixou muito claro na campanha quem ele era. E as pessoas votaram nele. Ou não prestaram atenção, ou não sabiam até onde ia essa barbaridade, né? Então, é porque os eleitores falavam, não, calma, quando ele chegar no governo, ele não vai ser assim. Muitos eleitores, pessoas da minha família, todo mundo brigou em WhatsApp, todo mundo brigou em família, todo mundo lembra de todos esses casos. Eu tinha casos da minha família de pessoas, não, depois que ele for eleito, ele vai parar, sabe? Vão tentar enquadrar, como o Moro tentou enquadrar o Bolsonaro, como essas pessoas tentaram encaixotar o Bolsonaro. Meio Regina Duarte, né? A Regina Duarte, olha, a Regina Duarte, para mim, é a pior de todas, porque ela foi na questão da cultura e assim completamente lisérgica também. As pessoas não são sérias. As pessoas que estão lá... E ela é descontada também, ela é meio descontada. Eu me lembrei de um outro fato da Descontada é ótimo, hein? Fantástico esse adjetivo, descontada. Eu me lembrei de um outro da Damares, que eu não sei se os nossos ouvintes viram, se não, procura no YouTube, que a Tereza Cristina, que é uma ruralista, está lá, ela tem uma política um pouquinho... Ela não se preocupa com os pequenos produtores, agricultura familiar, de forma alguma. Ela defende, na verdade, ela tem uma bandeira que é crédito rural especial para mulheres, mas é um único ponto. E eu lembro que foi lançado aí, há pouco tempo, uma campanha para tomar mais leite, uma história assim. E eu vi a Damares numa mesa da casa dela, provavelmente, com um copo de leite, e ela tomava e fazia... Ai, que delícia! Cara, eu tinha vontade de dar Sou contra a violência, mas que dava vontade de dar uma surra nela, dava. O povo passando fome, o povo se matando para receber um auxílio que o governo federal não queria dar, vamos lembrar isso, de R$600, e ela falando... Tomem iogurte, tomem leite. Cara, nem brioche era, né? Olha, honestamente, é uma vergonha. Você tem toda a razão. Ela me envergonha, Eu acredito que é todas as mulheres, não, Mariane? Quando você cita agora o auxílio emergencial, a gente teve o veto ontem também, né? Relacionado a isso. Temos um veto ontem, Mariane, que, na verdade, havia até uma aprovação de uma lei, um projeto de lei que foi aprovado, que, no caso de família uniparental, né, uma família de núcleo, se por acaso o homem pedisse o auxílio e a mulher pedisse o auxílio daqueles R$1.200, daria-se preferência para a mulher receber. E aí o Bolsonaro vetou. Por que dá preferência para a mulher? Porque a mulher dá preferência para a família, aquilo que a gente já dizia. Pode, mesmo em casais que estão vivendo juntos ali, a mulher não tem a menor dúvida, e não me falem de exceções, eu quero falar de regra, a mulher se dedica ou se preocupa mais. A renda que vem, o dinheiro que vem, é muito mais dirigido à família do que no caso dos homens. Mas foi vetado pelo Bolsonaro, o que conflita exatamente com uma política que vinha se desenvolvendo, né? Por exemplo, o Bolsa Família, a preferência é dada para mulheres e mais de 90% do Bolsa Família era concedido para mulheres, como também o Minha Casa Minha Vida. Sempre a preferência é da mulher, exatamente porque quando um casal se separa, vamos esquecer as exceções, a regra é que a família, os filhos, os dependentes, que não são só os filhos, continuem com as mulheres. Eu creio que toda essa maneira, essa máquina do governo, ele trabalha para destituir todos esses avanços em que todo o processo civilizatório conseguiu conquistar
principalmente nos campos minoritários, né? Seja da raça, seja da LGBT, né? LGBTQ+, seja da mulher, seja de deficientes físicos, seja de tudo, para ser destituído. Mas a gente vai precisar, né, de muito mais do que apenas a nossa conversa, esclarecimento, mas principalmente da luta de todos diariamente para que a gente possa vencer esse fascismo, né? Eu tenho certeza... De homens e mulheres, né? Principalmente de homens com mulheres, sabe quando existe aquelas expressões assim, lugar de fala, ou aquelas coisas, são coisas espinhosas que a gente não sabe, a gente não sabe por onde incorrer outras coisas. O importante está além disso tudo, é muito mais importante além disso tudo, a gente vencer isso como um caráter expansivo da nossa sociedade que vem progredindo. Falam-se muito da Constituição, Miriam, que a Constituição tem erros, de 88, tem erros, mas é uma Constituição que é dada para o humanismo, para a relação cidadã. E existe uma coisa que a gente tem que ter, nas palavras do professor Konrad Hess, ele sempre falava, nós temos que ter dentro de nós uma vontade de constituir, de estar apregado à Constituição. E esse governo, antes de qualquer coisa, só se trabalha em inconstitucionalidades. Inclusive, eles tentam até acabar com os poderes, fazem até faixas para intervenções, né? As piores possíveis, como foi o AI-5 e tudo isso. Mas não são só más notícias, né? Senão quem está nos ouvindo nessa altura já está deprimido, já está depressivo. Não, vamos levantar essa coisa aí. Apesar desse ambiente desfavorável, apesar disso tudo, nós temos duas conquistas de cientistas muito recentes, essas conquistas, e capitaneadas por mulheres. Uma é sobre o genoma, eu acho que vocês vão se lembrar disso, que foi liderada uma equipe de cientistas liderados pela doutora Esther. E, Mariane, primeiro, conta para nós quem é a doutora Esther. Ela é uma das pessoas responsáveis pelo sequenciamento do genoma, né, do coronavírus. Ela se formou em medicina pela USP, fez residência em pediatria, sempre quis trabalhar com pesquisa e iniciou sua carreira investigando a HIV no Instituto Adolfo Lutz, quando o vírus começava a ser entendido no meados da década de 1990. A primeira mulher a dirigir o Instituto de Medicina Tropical da USP, e já nessa década voltou à pesquisa com vírus, com o Zika vírus, que a gente, né, tem memória recente da pandemia que aconteceu muito recentemente. Hoje, ela lidera os trabalhos para mapear a dinâmica de epidemias em tempo real e ajudar os sistemas de saúde a responderem a essas ameaças. Uma mulher porreta, né? Vamos Essa é danada. uma mulher porreta. Tem muitas outras. Eu acho que a mulher do dia a dia, aquela que aguenta ali e tal, elas são mulheres porretas também. O que eu fico feliz, eu acredito que também as mulheres se encontram nisso, é que essa mulher, sem dúvida nenhuma, teve muitas dificuldades para chegar onde ela chegou, ela conseguiu essa repercussão nacional e internacional, porque essa sequência do genoma, elas, né, fizeram em 48 horas, isso é uma loucura. E isso foi dividido pelo mundo inteiro, isso ajudou a entender o que é esse vírus. Não é pouca coisa, é muita coisa. E eu achei isso fantástico, e eu acho que a gente tem que aí incentivar, né, as meninas, meninos também, mas como nós estamos hoje num programa muito dedicado às mulheres, incentivar a ciência, ao estudo, porque a ciência ela tem muito a ser explorado, né? E como já dizia meu velho pai, que morreu com 42 anos, então não era tão velho assim, mas ele dizia, o estudo ninguém tira de você. Né? Então, é uma das coisas que a gente tem. Por isso, nós todos defendemos a universalidade do ensino público e gratuito. Né? Mas, enfim, isso é muito importante. E aí vai outra característica desse governo que está levando na cara,
porque antes da pandemia ele desprestigiava as universidades, né? Quem não lembra do antigo Abraham Weintraub, o nosso ex-ministro da Educação, que saiu fugido, ninguém me tira isso da cabeça, saiu fugido do Brasil para os Estados Unidos, que eles diziam que ele disse, né, que as universidades brasileiras tinham balbúrdia e plantação excessiva de maconha. Lembram disso? Bom, quem não lembra, né? Que para ele era para isso que servia a universidade, festa e plantação de maconha. As primeiras medidas, né, do governo, corte nas educações, corte no investimento do dinheiro para a realização das pesquisas e tudo mais que a gente já falou anteriormente, mas são ações realmente que foram realizadas no primeiro momento, né? Mariane, antes que a gente tenha que encerrar, tem uma outra conquista também que saiu, inclusive, nos jornais essa semana ainda, da doutora Eunara. Você quer falar para a gente, por favor? Posso falar, sim. É sobre a relação dos casos de trombose relacionados à Covid-19. A doutora Eunara Negri, ou Negri, não sei como é que fala o sobrenome dela, mas ela contou a reportagem do G1 essa semana que estava em uma unidade de tratamento intensivo, uma UTI, com uma paciente de Covid-19, quando começou a suspeitar da possibilidade de que a doença tivesse alguma relação com a coagulação sanguínea. A oxigenação da mulher infectada era horrorosa, segundo as palavras da pesquisadora, da médica, mas o pulmão se enchia de ar, o que não é comum em casos de inflamação desse órgão. Aí ela diz assim que, né, na frente dela, na minha frente, o dedão do pé dela ficou roxo, portanto, houve trombose do dedão, relata a médica. Ai, esses médicos. O jeito que eles falam, mas isso é fundamental, porque, inclusive, esse jornalista que morreu foi ontem, ele teve um trombo, né? Tanto que tiveram que fazer uma cirurgia para aliviar a pressão intracraniana e tudo. E essa descoberta também por uma mulher que lidera uma equipe de cientistas é, sem dúvida, fundamental para as novas descobertas, os novos protocolos contra esse vírus, que é um vírus que tem nos surpreendido todos os dias. Nosso tempo de hoje chegou ao fim. Quero muito agradecer Miriam Gonçalves, Felipe Magal, por essa conversa de hoje e pela parceria entre a Rádio Cultura e o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Miriam Gonçalves, suas considerações finais. Um beijo para todas e todos. Gostei muito de fazer esse programa e, como vocês sabem, a gente procura trazer aqui informações e a defesa de quem precisa ser defendido, e, nesse caso, aí, uma atenção especial às mulheres. Obrigada, Miriam. Obrigada, Magal. Obrigado também, obrigado por participar disso, que ia acabar o programa citando as palavras do ex-procurador da Lava Jato, Carlos Fernando Santos Lima, numa resposta à entrevista à Gazeta do Povo, hoje pela manhã, onde ele fala, aspas, podemos estar diante de um abuso, de uma perseguição política em relação a possíveis e eventuais candidatos a presidente ou outros cargos. Isso é muito grave, fecha aspas. Obviamente, ele se referia à Procuradoria-Geral da República, que veio aqui pegar os documentos. Então, doutor Carlos Fernando, meu beijo pelo seu ato falho que fez com que eu ganhasse o meu dia, porque isso é um ato falho. A Lava Jato vir falar de perseguição política para cima de Moá, né, com todo respeito. Ele esqueceu do Lula, né? E eles não fizeram nada contra isso. Então, valeu, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada a todos vocês. Para saber mais, acesse cultura930.com.br ou Defesa Classe Trabalhadora no Facebook, @ideclatra no Instagram. Um abraço a todos vocês que estiveram com a gente. Nosso próximo encontro na próxima terça-feira, ao meio-dia. Um abraço a todos.